Queridos, a paz do Senhor, é uma grande honra estar com vocês hoje para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós vamos gravar a pré-aula de número 13, a última aula desse trimestre. Quero agradecer as pessoas que esteve conosco até hoje nessa última aula, que sempre têm deixado o like, que sempre têm nos deixado inscritos e principalmente têm compartilhado a nossa lição, se inscrito em nosso canal, nos dando a honra de participar da EBD. Querido, a EBD quem faz somos nós professores. Nós somos os únicos que amamos e damos graças a Deus por existir a escola bíblica. Enquanto muitas igrejas estão parando com a escola bíblica, nós estamos num processo de iniciação. Por que num processo de iniciação? Porque todos os domingos e durante toda a semana nós iniciamos juntamente com o Senhor Jesus um processo de aprendizado. A cada dia nós aprendemos mais. Por que nós aprendemos mais? Porque nós sabemos que como servo de Deus, tudo que nós somos e tudo que nós temos nós devemos a Ele. Obrigado a todos vocês por mais um trimestre. E vamos iniciar hoje falando sobre a aula de número 13, que fala sobre o cultivo das relações interpessoais. Quero mandar um grande abraço aos amigos que estão conosco, a Eliezer, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, a Elias Oliveira, meu xará, da Assembleia de Deus Ministério Terra Santa, em Bangu, lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço a Sandra, em São Paulo. Um abraço ao professor Tiago Baia, da Assembleia de Deus em Belém, setor 27, Ferraz de Vasconcelos. Grande abraço a você, meu querido, a vocês que estão conosco, a todos os professores, aos pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, que Deus possa te abençoar. Esse trimestre foi muito bom, querido, aprendi muito nesse trimestre. O próximo trimestre nós vamos falar sobre evangelização. E esse tópico de hoje, o tópico passado número 12, nós falamos sobre a cosmovisão e hoje nós vamos falar sobre o cultivo das relações interpessoais. Cosmovisão, visão evangelística e relações interpessoais, todas elas já arrastam a lição. Essa lição agora já vai aproximar a próxima revista que vai falar sobre evangelização. Grande abraço a vocês, nós somos da DPO, Assembleia de Deus Ministério aqui de Teófilo Otoni, Minas Gerais. EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco. Eu vou ler tópico a tópico, e à medida que nós lemos o tópico, nós vamos explicar. A leitura bíblica em classe, ela está em Romanos 16, do versículo 1 ao versículo 16. São os últimos escritos de Paulo aos Romanos e traz muita coisa interessante para o nosso meio, para o nosso professorado. A introdução diz: os 27 versículos do capítulo 16 da Epístola aos Romanos encerram a monumental obra literária de Paulo. Por toda a obra, o apóstolo discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã e deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoais. De uma maneira informal, mas com o seu estilo literário característico, Paulo traz a lembrança do nome de pessoas que, de uma forma ou de outra, o ajudaram a construir a identidade cristã do primeiro século. Ele não deixou que esses nomes caíssem no esquecimento e, no final de sua carta, envia-lhes saudações numa demonstração de gratidão a Deus por tudo o que essas significaram para ele. Querido, nessa introdução, entenda uma coisa nessa introdução, é a última aula que você vai lecionar. Se é a última aula, pare a sala, pergunte como foi esse trimestre, como foi o tema Maravilhosa Graça, o que trouxe de novidade, o que impactou o seu aluno e principalmente desenvolva agora o que nós chamamos de relações interpessoais entre os seus alunos. Nessa introdução, nós vamos ver que em toda a carta aos Romanos, nós vamos enxergar um tema cerne no pensamento cristão existente em Paulo. Qual é esse tema, pastor Elias? O pensamento de união. Esse é o tema que existe em Paulo, assim como existiu em Jesus. Então, a maior prova de que Paulo ele buscava esse fato é o encerrar de sua carta. Paulo ele encerra a carta em agradecimento. Então, isso vai nos mostrar que essa carta nos leva a uma visão de quantos cooperadores ele tinha, principalmente dos níveis culturais que estavam com Paulo. Outra coisa que nos chama a atenção, as diferentes raças que estavam com Paulo. A comunidade era mista.
E principalmente, querido, nós não podemos esquecer que Paulo ele faz uma quebra de paradigma nessa carta. Qual é a quebra de paradigma, pastor Dias? Por quê? Paulo ele inicia essa carta no 16, no capítulo 16, ele vai iniciar saudando uma mulher. Querido, nós precisamos entender que nessa época, no costume judaico, homem não tinha contato com mulher, homem não conversava com mulher. Jesus quebra todos os paradigmas. Mas só assim, Paulo tinha dupla cidadania, ok, tudo bem, mas Paulo ainda era judeu. Paulo ainda tinha os conceitos judaicos. E isso é muito interessante, que ele vai fazer uma quebra de paradigma nesse universo tão fechado do judaísmo. Ele vai iniciar a carta cumprimentando uma mulher. E é interessante que ele faz menção do quanto essa mulher ela tinha uma tremenda importância para essa comunidade. Então essa lição, ela é um apenso da lição de número 11, onde nós falamos sobre tolerância cristã. Ela é um apanhado de tudo que nós vimos, o encerramento foi chave. Por quê? Nós vamos ver que hoje, na atualidade, nós ainda temos paradigmas concernentes ao que nós chamamos machismo na igreja, ao serviço da igreja. E isso em algumas igrejas ainda acontece, querido. Talvez eu estou falando aqui e você esteja vivendo isso, principalmente em algumas religiões fechadas. O nosso papel como professores, como pastores, é entender que quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher, Ele soprou sobre ambos a sua imagem e semelhança e os fez alma vivente. Sendo assim, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus, seja homem ou seja mulher. Com cargos diferentes, sim, ok, tudo bem, mas todos nós somos importantes para Yeshua. Ok, querido? O tópico de número 1, ele vai falar sobre a importância das relações interpessoais. E ele vai falar sobre valorizando pessoas, não coisas. O que é relacionamento e o que significa relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal, querido, é um conceito no âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Isso é relação interpessoal. Esse tipo de relacionamento ele pode acontecer, ele pode ser marcado no contexto em que nós estamos inseridos no nosso cotidiano. Ele pode acontecer no contexto familiar, no contexto escolar, no contexto do trabalho ou até mesmo no conceito que nós chamamos de comunidade cristã. Isso é relacionamento interpessoal. Outra coisa que aparece nesse tópico número 1 de extrema importância, vai aparecer aqui agora, é o nome Feb. Feb, leve para a sua sala que o significado de Feb é radiante. Entenda que isso vai fazer alusão ao brilho da lua. Usava-se para, muito expressado naquele tempo de Paulo e na Grécia, os gregos, a caracterização da irradiação da luz da lua, o luar. Então o termo Feb significa radiante, referente à luz da lua. A lua. O nome de Feb, ele é pagão. Isso nós devemos deixar claro na nossa sala. Ele era usado pelos gregos que adoravam a lua. Tudo indica que Feb, ela converteu o seu evangelho. E é de extrema importância, nós falamos isso em sala, que Paulo, ele a conhece como diaconisa. Deus, por que você está falando isso? Querido, Paulo não iria usar alguns termos que eu vou falar aqui para uma simples mulher. Não, ele faz uma diferenciação de fé. E ele diz assim, a palavra grega que ele vai usar para diaconisa significa sirva no original. Tradicionalmente, frequentemente, é sirva. Ou, como nós conhecemos aqui, diáconos. O termo serva que é usado nesse capítulo, ou diaconisa, que eu acabei de falar, em outras versões é servindo a igreja. Então, quando ele diz servindo a igreja, ele está dizendo diaconisa, ou diáconos no original. A favor dela ser diaconisa, pesa muito o fato dela levar a carta até Paulo, de Paulo até a igreja em Roma, de Coríntios até Roma. Isso é muito interessante, e principalmente o fato de Paulo lhe pedir hospedagem. Isso chama muita atenção nessa carta. A
Há algo interessante nesse tópico de número 1, que o parecer de todos os estudantes da Bíblia, todos os teólogos da Bíblia, eles dizem e chegam a um consenso de que Febe, ela era rica. Por quê? Porque ela ajudava no sustento do ministério de Paulo. Isso fica claro nessa carta. Quem leu o capítulo 16 vai entender do que eu estou falando. É preciso você ler o capítulo 16 para você entender essa aula. Então tudo indica que ela era rica. E principalmente, ela era conhecida como o que nós chamamos no original hebraico, shamash. O que é shamash? É aquela pessoa que administra cargos e tarefas dentro da sinagoga. O shamash tem essa obrigação. Por isso que se leva o termo diaconisa. Outra coisa que chama a atenção aqui, querido, ela era muito respeitada na igreja. E ela foi quem levou a carta de Corinto até Roma. Isso deve ser colocado nesse tópico de número 1. Aparece também a palavra Sencreia. Sencreia também era o povo onde Febe vivia. E Sencreia era o porto de Corinto, que ficava a 10 quilômetros da cidade de Roma. É muito interessante isso aqui. É muito interessante que nós devemos entender que há algo especial em Febe. Há algo especial. Há algo especial. Vou fazer uma correção da cidade de Corinto, o porto, a cidade de Sencreia. Querido, as inversões de valores que nós estamos vivendo hoje nos leva a ver o quanto as igrejas valorizam o homem e menosprezam as mulheres. Isso é inversão de valores. Os cargos que nós temos nas maiorias das igrejas hoje ainda são cargos masculinos. Então nós precisamos, como servos de Deus, entender que Paulo ele faz uma quebra de paradigma quando ele cita Febe. Quando ele começa a carta dizendo, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que ele está servindo a igreja em Sencreia, ele está dizendo, eu estou afirmando para vocês de que eu enxergo tanto o Espírito de Deus, o homem, como também enxerga a mulher. Paulo não se importava com sexo, se era masculino ou feminino. Paulo se importava em servir ao Senhor, se aquela pessoa tinha um compromisso com Deus. Ok? Nesse tópico, no tópico de número 2, ele vai falar o valor das mulheres, vai falar um pouquinho sobre o que nós estamos falando aqui. Entenda uma coisa, vai ser citado nesse tópico de número 2, ele inicia falando sobre Priscila e Áquila. Esse casal era um casal amigo de Paulo. Entenda isso. Eles, juntos com outros judeus, eles saíram de Roma expulsos pelo imperador. Por volta aí, alguns chegam a dizer aí que muitos judeus foram para Roma por causa desse nós chamamos de diáspora, onde eu acho algo sobre isso. Atos 18, o versículo 2 e 3, diz assim, lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Já o versículo número 3, ele vai dizer, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ele trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. Então esse casal acolhe Paulo. Há algo interessante aqui, que eles se mudaram de Corinto por causa do imperador Cláudio. Tudo indica que houve uma pressão muito grande, principalmente sobre aquelas pessoas que falavam de Jesus. E nós vamos ver que eles se reuniram com Paulo e começaram a viver com Paulo. Antes de conhecer Paulo, tudo indica que eles já eram cristãos. E por isso eles foram para Roma, se retiraram para Roma. É muito interessante isso aqui, querido. E eles estavam a par do que acontecia em Roma. Eles estavam a par do que acontecia na comunidade de Roma. É interessante que, assim como Paulo, Priscila e Áquila também eram missionários. Isso deve ficar claro nesse tópico de número 2. Eles trabalhavam o quê? Voluntariamente
Por que eu falo que eles trabalham voluntariamente? Querido, é usado na versão original a palavra capião grega, e capião significa trabalho voluntário, assim como os demais que estavam com o apóstolo Paulo. Essa palavra vai nos trazer e nos arremeter a algo interessante, que hoje, na atualidade, nós estamos tendo um grande problema com o trabalho voluntário. Hoje isso se tornou raro. Por quê? Porque os obreiros de hoje, eles não servem a Adonai por voluntariedade, não. Eles servem por um meio de ganhar a vida e ter uma vida tranquila. Há uma grande diferença, querido, e eu sempre falo sobre isso nas minhas aulas, quando eu estou dando aula de bacharel, quando eu estou dando aula de teologia, que hoje as pessoas estão confundindo o serviço com ser visto. Quem trabalha voluntário, se o nome não se destacar, ele não quer trabalhar. Quem trabalha voluntário, se o nome não estiver no outdoor, para ele não tem vez. Há um perigo muito grande no trabalho voluntário. Qual é o perigo, professor Elias? Para quem trabalha voluntário, o perigo é: eu preciso entender que quem me chamou não foi o homem, foi o próprio Adonai. E o perigo mora quando eu não entendo que Adonai me chamou, mas foi o homem que me chamou. E eu quero mostrar para o homem que o chamado é dele, e eu preciso corresponder ao homem, não a Deus. Esse é o perigo. Então, esse termo capião, ele está raríssimo hoje. Os obreiros, quando você fala assim, nós estamos precisando de alguém no campo tal, ele diz: quanto eu vou ganhar? Como é a casa? Vão me dar carro? Vão me dar gasolina? Vão me dar aluguel? Vão me dar luz? Vão me dar água? Então, esse termo voluntário, ele está escasso, querido. Hoje, entenda o que eu vou falar aqui, são poucos os cargos na igreja que não querem receber. E paz do Senhor, que eu vou falar, grande parte dos voluntários apanham mais do que aqueles que são compensados pelo seu trabalho. Há essa inversão de valores, nós temos que ter muito cuidado com isso, principalmente nós professores. Quantos alunos nossos não ajudam na sala, não vão atrás de alunos, e às vezes nós achamos que isso é obrigação. Não é obrigação, não, é um trabalho voluntário. Você precisa despertar nos seus alunos o trabalho voluntário. Eu quero mandar aqui um grande abraço a todo o pessoal da EBJ, principalmente ao Bruno Amaral. Bruno Amaral não, Bruno Guimarães. Grande abraço ao Bruno Guimarães, um excelente trabalho que ele faz aqui na igreja. Outro tempo ele está num som, outro tempo ele está filmando, outro tempo ele está amarrando o carro. É um menino fantástico na igreja. Eu sempre falo isso com todos: quer aprender com alguém, chega perto do Bruno. Por quê? Ele entendeu o que é um trabalho voluntário. Trabalho voluntário, ele é chamado pelo próprio Cristo, não é por homens. Você não precisa ter alguém te nomear para você fazer, você toma conta porque Deus te despertou para fazer. Ok? O tópico de número 3, ele vai falar sobre, e é interessante, sobre a irmandade e companheirismo. Ele vai falar sobre as saudações. Entenda uma coisa: o termo comunidade, ele sempre foi expresso por Paulo como unidade de pensamento. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso, professor Elias? Querido, Paulo sempre vai pregar a fraternidade entre irmãos. Paulo sempre vai pregar a unidade de pensamento. Paulo sempre vai pregar o que nós chamamos de coinonia. Paulo sempre vai pregar, em todas as cartas de Paulo, o morrer da carne e o ressuscitar do Espírito. Há momentos em que nós vamos olhar para Paulo e falar assim: Paulo está fora de si. Paulo está vivendo mais um conceito espiritual do que um conceito carnal. Claro, querido. Paulo estava totalmente engajado em ganhar almas. E quem está engajado em ganhar almas não tem tempo para picuinha. Então entenda que isso vai nos mostrar que deste tempo de Paulo até antes dele, sempre existiu e sempre vai existir um pensamento egocêntrico. O que é um pensamento egocêntrico? É aquele pensamento onde o homem é o centro, não Deus. Nós temos um pensamento teocrático, ou teocêntrico, como nós dizemos, que é Cristo no centro, e o pensamento egocêntrico, onde o homem está no centro. E isso vai levar, esse pensamento egocêntrico leva toda uma comunidade à ruína. Quando você tem homens que querem liderar somente para eles, para que o nome apareça,
A comunidade sofre, a igreja sofre. Por que eu estou falando isso? Porque quando o homem está no centro, ele é a raiz do pecado. E aí o pecado está em primeiro lugar. Ah, professor Elias, me dá base bíblica para isso. Romanos 7, o versículo 24 e 25, olha o que diz esse texto. 24 e 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está expressando que o seu corpo está arraigado ao pecado, mas, todavia, ele diz que a sua mente deve estar em Cristo. E ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará? Então ninguém pode, querido, nos tirar do centro do pecado. Agora o meu intelecto, ele pode fugir. O que Paulo está dizendo é, eu posso ser desventurado, todavia eu dou graças a Deus. Por quem? Por Jesus. Eu dou graças a Deus porque através de Jesus, através da sua graça, de maneira não de mim, eu sou escravo da lei de Deus segundo a carne, a lei do pecado. E ele complementa aqui algo muito interessante isso aqui que ele diz, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo, primeiramente do quê? Da lei de Deus. Segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo coloca em primeiro lugar a lei de Deus. Então entenda que, em primeiro lugar, nesse tópico número 3, quando eu falo sobre companheirismo e irmandade, eu preciso entender que eu sou escravo primeiramente de Deus e não do meu corpo, não dos meus pensamentos. Primeiramente eu coloco os meus pensamentos em Deus. Quando eu começo a pensar no reino no todo, a minha carne automaticamente é morta. Eu posso me livrar dela? De maneira nenhuma, eu estou num corpo de pecado. Isso só vai acontecer no estado de glorificação, mas eu posso me abster por amor a Yeshua. Ok? O tópico número 2 nessa lição vai falar sobre as ameaças às relações interpessoais. E ele vai tratar de um tópico muito conhecido por nós, por todos nós professores, principalmente por nós professores, que é o individualismo. Querido, o individualismo, ele mata o sujeito na raiz. Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Nós pastores vivemos com pessoas companheiras e também vivemos com pessoas individualistas. E como é difícil você viver com alguém que é individualista. As pessoas hoje estão com um grande problema de companheirismo porque não sabem como lidar com o companheirismo. Ah, professor, a pessoa que eu mais acreditei me traiu. Os meus amigos me traíram, inventaram fofoca ao meu respeito, levantaram contra o meu professorado, contra o meu pastorado, contra o meu... Querido, nós devemos ser interpessoais. Deus não fez o homem para ser sozinho. Entenda isso. Você deve confiar nas pessoas, ainda que elas não confiem em você. Deus te fez assim. E o seu papel é causar a união, não a desunião. Há algo interessante aqui que a forma abrupta que vai falar nesse tópico, abrupta é o quê? Áspera, violenta, rude, repentino, de uma hora para outra, isso é muito usado, inesperada. Algumas pessoas dizem que Paulo a usou em um lugar incorreto. Alguns teólogos dizem que Paulo usou nesse capítulo 16 num lugar incorreto. Pelo contrário, querido, nós vamos ver que ele a usa no final dessa carta, nos mostrando que não pode tirar da comunidade a coinonia. Paulo foi áspero, Paulo foi rude, Paulo foi violento quando ele foi tratar sobre isso. Ele disse, não podemos tirar da comunidade a coinonia. O que é coinonia? Coinonia é uma palavra de origem grega que significa comunhão. Então Paulo foi na hora certa. No final da carta ele chama a atenção de forma violenta, de forma rude, dizendo, vocês não podem perder a comunhão, vocês não podem deixar a comunhão. Então esse termo ele se tornou muito comum entre os cristãos. Muito comum, por quê? Porque ele está sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento,
Contribuição com o próximo e principalmente contribuição com Deus. Quando eu tenho companheiros, quando eu tenho pessoas engajadas no mesmo pensamento, e isso vai surgir na próxima revista, você não consegue ficar só no evangelismo. Quando eu tenho pessoas que estão com o mesmo propósito, a comunidade cresce. Igreja ela não cresce sozinha, querido. Igreja ela precisa de companheirismo. Então, sempre existiu e sempre existem, entenda isso aqui, pessoas no meio de qualquer comunidade que são individualistas. Como eu vou lidar com essas pessoas? Tolerância, querido. Tolerância, entenda isso, entenda isso. Tolerância é a palavra-chave. Então, esse termo individualista são aquelas pessoas que sempre vão buscar somente para si. Ele está contradizendo a palavra de quem? Do próprio Mestre Jesus, que é a maior de todas as palavras e é o maior de todos os mandamentos. Qual é esse mandamento? Querido, amor ao próximo. Conhecereis que sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. E João 13,34, 1 João vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então entenda que quando eu demonstro amor ao próximo, eu preciso entender que eu estou fazendo o papel do próprio Deus. Pastor Elias, e como eu vou lidar com os individualistas? Tem dois aspectos. Ou você o ama muito, muito, a ponto de sofrer junto a ele, ou então você segue o conselho de Paulo. Qual foi o conselho de Paulo? Afaste-se. Afaste-se. Querido, nem todo mundo está preparado para lidar com o individualismo na igreja. Como eu vejo isso no meio das senhoras? Às vezes vai acontecer uma festa, mas fulano quer usar uniforme, fulano não gostou disso, fulano prefere fazer uniforme. Como eu vejo isso no meio dos jovens? Como eu vejo isso no meio dos homens? Fulano, vamos evangelizar? Não, eu saio sozinho. Então, ou você o ama muito a ponto de ser como Jesus, ou então você segue o conselho de Paulo. Paulo, afaste-se. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 16, há um texto sério sobre isso. Paulo falando sobre isso. Romanos 16, versículo número 17, ele diz: rogo, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Então, afaste-se, querido. É a melhor coisa que você faz, ok? Já o tópico de número 2, no item 2, ele diz sobre o sensualismo e antinomismo. Querido, entenda uma coisa. Nesse tópico ele vai dizer que esses irmãos facciosos não apenas provocam dissensões, mas também provinham escândalos. Entenda uma coisa. Os facciosos, ele tem um papel unânime no seio da igreja. Qual é esse papel? Eu acabei de ler Romanos falando sobre isso. E o papel do faccioso na igreja é deturpar pensamento. Além de outras coisas que nós vamos citar aqui, como por exemplo a imoralidade, a sensualidade, e o próprio Paulo chega a citar esse tópico, Paulo diz que nós devemos afastar deles, que cometem tais pensamentos. Nós vamos ver que o principal de quem é faccioso é sempre colocar uma interrogação no seu pensamento. Assim como Satanás colocou sobre Eva, foi isso mesmo que Deus falou? O faccioso tem um papel unânime, que é: vou tirar o seu intelecto. Por quê? O homem que tem um intelecto, que é racional, ele analisa as coisas rápidas e sabe quem está criando contenda e quem está aproximando o reino. Mas quando você perde o intelecto, você fala as coisas rápidas sem pensar. Então o papel de quem é faccioso é: vou tirar o seu intelecto, vou tirar o seu pensamento nobre cristão. Qual é o nosso papel como cristão? O nosso papel como cristão, querido, ao lidar com essas pessoas, e vou citar outra coisa interessante aqui, quando lemos livros, querido, quantos livros hoje deturpam pensamentos? Não só pessoas na igreja, mas livros. Quando nós lemos livros, quando nós escutamos sermões,
O nosso papel como teólogos, como professores, como pastores, como homens de Deus é examinar o conteúdo do escrito ou do dito e não nos deixar enganar por palavras suaves. Esse é o nosso papel. O faccioso vai existir? Vai. Quantas pessoas eu já vi de nome e renome no Brasil e fora do Brasil que lançou inúmeras heresias no meio acadêmico? Quantas pessoas nós já vimos, querido? Quantos nomes eu poderia citar, mas questão de ética eu não vou citar. Nós vimos destruir igrejas, acabar com comunidades porque lançou heresia e ainda continua lançando heresia. Então, o nosso papel é examinar todo o conteúdo, todo o escrito, tudo que foi falado, tudo que foi dito, porque essas palavras suaves elas não podem nos contaminar. Quando os cristãos estudam a palavra de Deus, eles não são enganados. O que nós estamos fazendo aqui é entender a palavra de Deus. É um estudo sistemático de todo um capítulo. Nós temos 1 hora de aula, 50 minutos de aula só para estudar um capítulo, só para explicar para o nosso aluno e colocar na cabeça dele de que ele é alguém importante para o reino de Deus e que ele deve estar preparado assim como um bom soldado. É isso que Paulo está falando. Essa tese de Paulo agora vai nos mostrar que nós precisamos estudar para que nós não sejamos enganados. Já os ouvintes superficiais, eles caem facilmente nas suas redes. Eles vão cair facilmente em uma bela palavra, em palavras suaves. Nós, porém, não. Agora, entenda, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir os exemplos dos crentes de onde? De Bereia. Examinar com cuidado a palavra de Deus. Os crentes de Bereia, eles sabiam apreciar e principalmente examinar as escrituras sagradas. Onde eu acho algo sobre isso? Atos 17, do 10 ao 13, olha o que diz esse texto. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram muito mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Olha o texto, é claro. Examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então entenda, quem entende que a palavra está sendo disseminada sempre vai arrumar um tumulto. Querido, quantas aulas eu já dei e passei inúmeras pestes com pessoas que não queriam estudar, só queriam estar na sala para criar tumulto. Há aqui uma diferença, e eu sempre gosto de rotular isso nas minhas aulas, entre o aluno polêmico e o aluno problema. O aluno problema, ele já disse para você no início da aula, tudo que você falar eu não vou acreditar, porque eu tenho o meu conceito, então não perca tempo, querido. Não perca tempo. As pessoas me mandam inúmeros links, inúmeros e-mails, pastor, eu estou evangelizando um ateu e o ateu não acredita. Por que você está evangelizando? Vai ganhar uma pessoa para Jesus que está faminta da palavra, querido. Não perca tempo. Você perdeu 1 ano, 2 anos, 3 anos brigando com o ateu, para quê? Para quê? Ah, mas é uma alma para Jesus. É uma alma para Jesus, você pode ganhar 10. Deixe que estes cuidam do próprio Deus, querido. Fale, não dê ouvidos, siga. Quando Jesus disse aos discípulos chegou numa casa, foi bem recebido, paz haverá. A outrora, se não foi recebido, o próprio texto de Mateus fala isso, sacuda a poeira, haverá mais alívio para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então entenda, é o nosso papel evangelizar, e o nosso papel é falar do amor de Jesus a todas as pessoas, não é ficar deturpando o pensamento, criando, rachando fio de cabelo no meio, como diz o meu pastor. Não tenha tumulto, tenha tempo para entendimento da palavra. Quando alguém quer entender a palavra, fique 2 anos explicando, fique 2, fique 10. Agora, quando alguém está querendo causar polêmica, não é o seu papel como professor. Ignore e o chame à parte na sala depois. Porque senão você não vai discorrer suas aulas, você vai ter problema na sala, você vai ter problema com os alunos não vão entender, e vai dizer, eu não vou para na escola bíblica porque está perdendo a aula nós estamos perdendo tempo como seu aluno. Então você não deve trazer essas polêmicas para a sala, ok? O tópico de número 3
Ele vai falar a fonte das relações interpessoais. Quais são as fontes? Ele vai falar, existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Romanos 16, o versículo de número 25, olha o que diz o texto. Diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha, querido, a apresentação do Evangelho aos Romanos, ela envolve muito caráter físico e espiritual. Por que você está falando isso, pastor Elias? Entenda, o caráter físico era o que? As mudanças que toda a comunidade estava vivendo e ainda iria viver. Quando nós convertemos, nós mudamos o nosso caráter físico. Aos poucos, não é ninguém que muda. O Espírito Santo trabalha para que você entenda e o seu caráter físico ele vai mudando. Agora, o espiritual, já o caráter espiritual, os crentes daquela época, aquela comunidade, eles iam se envolvendo e todos teriam agora o envolvimento com o Espírito Santo, desenvolvendo o quê? Desenvolvendo a obediência, desenvolvendo a fé e principalmente atributos que as outras comunidades enxergariam. Fé todos enxergam, obediência todos enxergam. Ah, professor, mas isso quer dizer que há uma discussão sempre na Assembleia de Deus? Querido, a roupa ela é bem elaborada, bem vista quando nós a usamos para exaltar o Senhor. Agora, quando nós temos um péssimo testemunho, eu posso andar de terno e gravata, todo mundo vai olhar para mim e dizer assim, é o maior enrolado do mundo, é o maior enrolado da cidade. Não é um terno e uma gravata que vai mudar o seu caráter de maneira nenhuma. Não é uma saia lá no joelho, lá no pé que vai mudar o seu caráter de maneira nenhuma. O que muda o seu caráter é a atitude de fé e principalmente a obediência. As pessoas conhecem, as pessoas veem e sentem a presença de Deus através da sua obediência, através da sua fé. As demais nações vão enxergar, a circunvizinhança vai enxergar. Há algo interessante no versículo de número 26, que ele diz, olha o que diz Romanos 16, 26, diz, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Olha que interessante, isso contamina as pessoas num bem-estar, não é no mal-estar. Eu sinto vergonha quando eu vejo um político usar terno e gravata. Não é porque nós cristãos que usamos terno e gravata, não, é porque nós às vezes colocamos tanta moral num terno e gravata, mais num terno e gravata do que num sujeito que não tem condições de comprar um terno e gravata. E aí nós entramos nas frias, porque alguém que está bem vestido na igreja, nós achamos que tem nome e não tem, querido. Nós achamos que é o nome de Deus e não é. Achamos que é a mulher de Deus e não é. Então não são posições, não são roupas que vai nos trazer aspecto de santidade, de maneira nenhuma. Ajuda, mas não traz. Fé e obediência vem em primeiro lugar, como diz Paulo. Olha que interessante isso aqui. Então, dentro dessa tese, nós vemos que, assim como Jerusalém era o centro da vida judaica, Roma agora era o centro político, é o centro religioso, é o centro social e econômico. Então, nesse lugar, em Roma, era que se tomavam decisões importantes governamentais. É interessante que, através de Roma, o Evangelho se pulverizou até o último extremo da terra. Se chegar a algum lugar hoje é por causa de Roma, não é por causa do judeu. O judeu, eles se fecham num ciclo e continuam aquela mesma nação, mas Roma dissipou o Evangelho. Então a igreja em Roma, ela era uma mescla de judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres, cidadãos romanos, viajantes internacionais. Portanto, ela tinha um potencial para exercer a grande influência. Mas também, que entenda,
ela tinha um potencial para gerar grandes conflitos. Por isso, Paulo tinha grande preocupação com o evangelho em Roma. Sabe qual é a nossa preocupação na atualidade? Sabe qual é a nossa preocupação na atualidade? É ter uma igreja santa. Ter uma igreja em que as pessoas enxerguem palavra. Não é uma igreja que as pessoas enxerguem boa vestimenta. Não é uma igreja que as pessoas enxerguem um templo como o templo de Salomão. Não é isso, querido. Isso não traz agregação a almas de maneira nenhuma. Mas quando a pessoa enxerga um homem de Deus que fala a palavra verdadeira, que tem a unção do Espírito Santo, isso muda a vida, isso muda caráter, isso é o evangelho verdadeiro. Assim como nós tivemos Daniel Beck, o navio, quando chegou no Brasil, mal sabiam falar português, mas tinha unção, tinha espiritualidade. É o que falta na igreja na atualidade. Ok? O tópico de número 2 do item 3, ele vai falar sobre existe em razão da graça de Deus. Paulo encerra sua epístola com a expressão de louvor e adoração. O término dessa carta aqui aos Romanos, ela nos mostra que o apóstolo tinha muitas razões para exaltar Adonai. Por quê? Porque Deus tinha feito muitas coisas através desse escrito na comunidade romana. Então ele encerra essa carta com uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia, muitas pessoas, quando terminam lá no final, capítulo 16, versículo número 25, diz a doxologia. Doxologia é uma palavra grega que vem do doxa, que significa glória, mais logia, que significa palavra. Então é a palavra de glória. Traduzindo, que ela é uma fórmula de louvor e glorificação frequente no Antigo Testamento. Era muito atribuída a heróis e heroínas, e principalmente a Deus. Então isso nos mostra a confirmação do quanto Paulo revela que ele estava em secreto, revelando o secreto à comunidade. O que é o secreto, querido? Querido, vamos falar disso aqui agora. Acabamos de falar no versículo, no capítulo 16, 25, 26 e 27, ele vai falar muito sobre isso na doxologia. Ele está revelando o que era secreto a uma comunidade que estava secreta. A comunidade estava tendo intrigas e o evangelho ainda continuava secreto. E Paulo queria que ele se dissipasse, que ele fosse além das fronteiras. Então a doxologia é uma gratidão a Deus por tudo que essa carta iria fazer na comunidade. Ele iria promover, através dessa carta, o que era secreto. O que era secreto? O nome Messias, o nome Hamashia, o que significa Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, o que era esperado, o que era guardado, o ungido das nações. Então, através dessa carta, ele iria promover o que estava secreto em Jerusalém, somente entre os discípulos, a todo o mundo. Isso é de extrema importância, isso é magnífico, querido. Paulo agora iria dissipar o nome do Messias, o nome do Salvador, a todos quanto lessem e leem essa carta. Olha que magnífico, Romanos 16, 27. Olha como ele revela, ele diz: ao Deus único, que é o que nós chamamos aqui, no original, Shema. Então ele está mostrando para os judeus que Deus é o único. Lembra do Deuteronômio 6, versículo 9, se não me falha a memória? É isso? Deixa-me ler aqui exatamente, deixa eu achar em minha Bíblia, para que nós não possamos errar. Deuteronômio, é isso, deixa eu ver. Deuteronômio, isso mesmo, 6, o versículo número 4 diz: Ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então ele toma agora um posto, colocando os judeus acima, dizendo, ó versículo 27, ao único Deus, e sábio seja dada a glória. Então Paulo reconhece entre os judeus que Deus, nosso Deus, é único. E ele revela agora dizendo, por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, pelo século dos séculos. Amém. Ou seja, a eternidade
seja assim. Então a glória, a doxologia de Paulo é: eu dou palavras de gratidão ao único Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu encerro a carta dando a Deus a glória por meio de Yeshua, para sempre, assim seja. Século dos séculos, amém. Um magnífico término dessa carta. Paulo revela a todos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o enviado e esperado por todas as nações. Então todos quantos lessem essa carta iriam entender que agora o mistério foi revelado. Jesus foi revelado. Ele é o princípio e o fim, assim como o alfa e o ômega. A conclusão diz: nada mais apropriado do que encerrar uma carta incentivando as relações interpessoais saudáveis. É assim o que Paulo faz no final da carta aos Romanos. Primeiramente, vemos o quanto ele valorizou o relacionamento interpessoal saudável, doutrinando a igreja a respeito dos perigos das contendas e divisões. O individualismo, o sensualismo e as heresias deveriam ser resistidos energicamente. Muitos dos nomes que Paulo citou haviam labutado ombro a ombro com ele na edificação do corpo de Cristo. Não eram lembranças nostálgicas, mas recordações que ajudavam a refrigerar a alma. Por último, não deveriam esquecer de que a fonte e a origem de toda a harmonia é Deus. Ele é a fonte de toda a graça dispensada. Querido, isso nos mostra o quanto Paulo valorizou as pessoas que estavam ao seu lado. Valorize os seus obreiros, valorize os seus diáconos, presbíteros, evangelistas, os seus pastores, copastores, aqueles que têm levado o evangelho, os seus professores, escola dominical, aqueles que estão lado a lado pregando a verdade com você. Não permita um minuto sequer sem agradecimento. Leve-os à intimidade sua. Leve-os a ser íntimos como irmãos, assim como Jesus era com os discípulos. Vai existir traidores? Sempre, querido. Jesus tinha 12 e Judas o traiu. Quando nós analisamos a vida de Judas, nós vamos ver que Judas era muito chegado de Jesus. Você estava ao lado. Nós sempre, em nossa carreira ministerial, teríamos levante. Eu entendo uma coisa: quem nos guarda e quem nos protege é um dos maiores soldados existentes, um dos maiores capitães, um dos maiores, por que não dizer, exército formado por um único homem, Yeshua HaMashiach. E o próprio Deus, eles são uma só pessoa, e eles protegem aqueles que nele esperam. Você não precisa ficar com medo de nada, você não precisa temer a nada, porque você precisa entender e sempre confiar que ele é capaz de, assim como aqueles que se levantaram, também o abater. Entenda que Deus te colocou em um posto, Deus te colocou em um lugar. Não é para você fazer inimigos, é para você ter amigos e, acima de tudo, para que o Evangelho cresça. E aqui no Shalom, e até o próximo trimestre. Que Deus os abençoe.